A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia Livro Sem Café. Durante as sextas-feiras da quaresma estamos fazendo esse pequeno jejum. Hoje apresenta mais um vídeo das meditações de Santo Tomás de Aquino para o tempo da quaresma. Então convidamos a todos que quiserem participar de mais essa pequena mortificação, esse jejum de café durante as sextas-feiras, acrescentando aos jejuns e penitência já costumeira nesse tempo de mortificação e penitência que é o tempo da quaresma. Antes de começar a nossa meditação, gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Fábio Pentecostes. Conheci essa semana, assisti muito dos seus vídeos, gostei muito. Traz uma mensagem católica de uma forma bastante simples e com um cenário maravilhoso, né? Um cenário do sítio ali, árvores, plantações, natureza, só fazendo inveja para a gente, né? E vi o testemunho dele no canal do Denis, né? Jesus é o Caminho. E dou uma dica para o Fábio, para entrar em contato com o Luiz Fernandes do canal Mundo Católico Romano. O canal é excelente, o Luiz Fernandes, gente boníssima, então, que gosta de postar testemunhos. Entre em contato com ele, ele com certeza divulgará o seu trabalho. Então, postei essa semana a primeira e a segunda parte do testemunho do Fábio, num único vídeo, e quando o canal dele completar 1000 inscritos, ele disse que vai lançar a terceira parte. Então, estou ansioso para ver essa terceira parte, portanto, inscrevam-se no canal do Fábio Pentecostes, que eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá, meditação de Santo Tomás de Aquino para o segundo domingo da quaresma. Deus Pai entregou o Cristo à sua paixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O versículo que ele utiliza aqui é: Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Romanos capítulo 8, versículo 32. Então, pessoal, existe um mistério tão grande e tão nobre nos sofrimentos de Cristo que só pode ser desvelado pela religião católica. Passei muito tempo na religião protestante e não conhecia os mistérios da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, existe uma terrível dúvida que assola grande parte da humanidade por séculos, que é a questão do sofrimento. Por que todos nós sofremos? Por que Cristo, ao realizar sua obra redentora pela humanidade, teve que morrer e sofrer por todos nós? E essa dúvida quanto ao sentimento, se ela for cultivada, ela pode nos levar ao pensamento gnóstico. Porque já existe uma certa semente de gnose em cada um de nós, que é o sentimento, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, de se questionar a Deus. Por que estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por isso? E se essa dúvida for cultivada, ele pode se transformar de sentimento a uma verdadeira rebelião contra Deus, em que você começa a julgar que Deus seja mau. E isso é o chamado pensamento gnóstico. Um Deus mau criou a humanidade e colocou ela aqui para sofrer. O universo é hostil. E quando você ouve aquelas músicas de um famigerado irmão Lázaro, por que Deus me colocou nesse mundo só para sofrer, só para penar? Então aquilo ali é uma verdadeira inculcação do pensamento gnóstico nas pessoas. Mas nós vamos ver no vídeo de hoje a nobreza que é o sofrimento por amor a Cristo. A nobreza que é o sofrimento por amor a Deus e por amor às almas pecadoras. O valor do sofrimento no resgate às almas perdidas. O homem não foi colocado nesse mundo para sofrer, para penar, como pensam os gnósticos. Mas Deus o colocou num paraíso, feliz, sem pecado. Mas a partir do momento em que o homem peca, desobedece a Deus, e como Deus é justo e justiça, esse pecado precisa ser penalizado. Existe uma consequência para todos os pecados. Então o sofrimento não é culpa de Deus, mas entrou no mundo por culpa do homem que pecou. Então, se pelo pecado de um homem entrou o sofrimento e a morte no mundo, pelo sofrimento e a morte, Jesus destruiu o pecado da humanidade. Entrou o sofrimento e a morte pelo pecado, pelo sofrimento e pela morte, Jesus aniquila o pecado. Como cita Santo Tomás de Aquino aqui na Suma Teológica,
ele cita Santo Agostinho. Como diz Agostinho, Deus sumamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras, se não fosse onipotente e bom, para mesmo do mal tirar o bem. Logo, pertence à infinita bondade de Deus permitir o mal, para deste fazer jorrar o bem. Maravilha, né? Maravilha essa explicação de Santo Agostinho. Agora olha a beleza que vocês podem encontrar, tanto nas obras de Santo Tomás de Aquino quanto de Santo Agostinho, que a humanidade ela foi divinizada ao unir-se com o divino, na união a qual chamamos hipostática, e que na pessoa do Verbo, a natureza humana proveniente de Maria se uniu com a natureza divina, na pessoa do Verbo. Então, ao contrário do que dizem os gnósticos, que a matéria é má, a carne é má, e durante a Idade Média eles tocavam fogo nas propriedades alheias, matavam grávidas, esfaqueavam a barriga de grávidas para não permitirem que a criança nascesse com essa natureza má, essa carne má. Mentira! A carne foi divinizada por Deus. Quando o apóstolo João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No momento da encarnação, no momento da concepção virginal de Nossa Senhora, a carne humana, a humanidade foi divinizada na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa heresia cátara foi vencida por São Domingos, rezando o Santo Rosário entregue por Nossa Senhora. E não apenas a carne, a natureza humana foi divinizada na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também todos nós que somos membros do seu corpo místico, porque somos participantes da natureza divina, embora imperfeitamente, e perfeitamente só iremos ser participantes perfeitos dessa natureza quando estivermos no céu. E não somente a carne, a humanidade foi divinizada na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, como também todas as suas obras e também os seus sofrimentos foram divinizados porque estavam unidos à pessoa divina. E o menor sofrimento de Jesus Cristo já seria suficiente para restaurar e expiar todo o pecado da humanidade. Mas como Cristo é perfeito, ele se entregou de forma perfeita e ao invés do mínimo sofrimento que já era suficiente, ele resolveu sofrer mais do que toda a humanidade junta, tanto no corpo quanto na alma. E isso a gente pode ver na meditação de quarta-feira da primeira semana da Quaresma. Quão grande foi a dor de Nosso Senhor em sua paixão. Jesus Cristo tinha um corpo muito sensível. O tato de Jesus era sensibilíssimo, e não apenas o tato, como também sua alma. Então, as dores na carne de Jesus foram maximizadas pelo corpo sensível, e as angústias da alma de Jesus foram maximizadas pela sua alma sensibilíssima. Tanto é que no Getsêmani, Jesus sofreu tanta angústia que suou sangue, porque sua alma era sensibilíssima ao sofrimento e à angústia. Então, os sofrimentos da carne de Nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, o seu corpo e a sua alma, foram divinizados pela união a qual chamamos hipostática, porque estava unida à pessoa divina do Verbo. O sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo foi divinizado, assim como todas as suas obras. E isso, de alguma forma, também se estende a nós. Quando nós sofremos, fazemos penitências, esse nosso sofrimento também é divinizado. Como mostra o apóstolo Paulo em Colossenses 1:24. Agora regozijo-me nos meus sofrimentos por vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo, ou aos sofrimentos de Cristo, em minha carne, pelo seu corpo, que é a igreja. Então, todos nós que somos participantes da natureza divina, porque somos membros da sua igreja, do seu corpo místico, quando sofremos, Cristo sofre através de nós. Então, Cristo sofreu
durante os seus 33 anos aqui na Terra e continua sofrendo nos membros do seu corpo místico. Então, que gloriosa honra é essa para nós? Quando sofremos e fazemos penitências, sermos participantes desse ato expiatório e redentor da humanidade que foi a santa paixão de Cristo. Então, os nossos sofrimentos também são divinizados. Você quer honra maior do que essa? Então, como diz Chesterton no livro Ortodoxia, né, existem certas coisas que podemos nos gloriar por sermos cristãos, e essa é uma dessas. E como diz o apóstolo Paulo, quem quiser gloriar-se, que glorie-se no Senhor. Então, podemos aí nos regozijar e nos gloriar por méritos não nossos, mas por participação na glória e no sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, o sacramento da penitência é um maravilhoso remédio também contra a depressão. Quando você está passando por uma situação difícil, alguma dificuldade, sofrimento, e você não tem esse sacramento, você entra em desespero. Quando eu era protestante, eu via muitas pessoas angustiadas, muita gente com depressão nas igrejas protestantes, né? Porque eles não sabem lidar com o sofrimento. E eu lembro que eu era desse meio, mas eu era diferente das outras pessoas, né? Eu sabia que existia um sentimento gnóstico dentro de nós, e quando eu passava por sofrimento, passava por alguma dificuldade, eu dizia, não, eu mereço coisa pior. Quando eu queria dizer, meu Deus, por que eu estou sofrendo assim? Aí eu digo, não, está entrando em mim o sentimento gnóstico. Eu sei que eu mereço todo o mal que me aconteça, porque meus pecados são maiores do que o meu sofrimento. E eu, dessa forma, me livrava da depressão e do pensamento gnóstico. Então eu tinha esse escudo. Até que eu conheci na Santa Igreja Católica o sacramento da penitência. Eu digo, olha, a gente pode pegar esses nossos sofrimentos e oferecer a Deus em reparação pelas penas das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. E dessa forma, os nossos sofrimentos serem divinizados e nós participarmos da paixão redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais maravilhosa que é essa, meu amigo? Aí é que eu fiquei alegre mesmo. Então, para um católico verdadeiro, não apenas aquele que se diz católico, a depressão é algo que passa longe, meu filho. Porque você sabe que toda vez que você passa por alguma dificuldade, algum sofrimento, você pode oferecer aquilo como penitência. E o seu sofrimento ser divinizado. E aquilo que era sofrimento, tristeza, se transforma em alegria. Verdadeira maravilha. Cara, catolicismo é perfeito. Você pode dizer o que você quiser. Você pode ser contra. Seja contra que você vai perder todas essas maravilhosas graças. Seja contra que você vai perder todas essas maravilhosas bênçãos. Então, convido a você a entrar na verdadeira igreja de Cristo e receber todas essas bênçãos. Então, pessoal, esse sentimento gnóstico é uma coisa muito séria, que está, de certa forma, arraigada à nossa natureza por meio do pecado original. Desde quando Adão e Eva pecaram, um foi colocando a culpa no outro, colocou a culpa no outro, passando de um para outro, até que a culpa recaiu sobre Deus. Quando Adão disse, a mulher que tu me destes foi a culpada de eu cometer o pecado. Então a culpa foi de Deus que deu a mulher, que o induziu a comer do fruto. Então, desde o primeiro homem, esse sentimento gnóstico existe na natureza humana. Então, ele deve ser combatido para que não se transforme num pensamento gnóstico e desses pensamentos brote um argumento e comece uma rebelião contra Deus. Então, as formas mais eficazes de se combater o gnosticismo é através do sacramento da penitência e da oração do Santo Rosário. Não existe outra coisa mais eficaz do que isso. Então isso foi só a introdução. Continuemos aqui, ó. Cristo sofreu voluntariamente, movido pela obediência a seu Pai. Cristo sofreu de livre e espontânea vontade, movido pela obediência ao Pai. Cristo poderia ter sofrido só um tantinho assim, já era suficiente para reparar a ofensa infinita de toda a humanidade. Mas para que o sofrimento de Cristo fosse perfeito,
ele quis que o seu sofrimento excedesse ao sofrimento de todos os homens de todas as eras, tanto do passado quanto do presente quanto do futuro, e ainda continuar sofrendo pelos membros do seu corpo, que é a igreja. Portanto, Deus Pai entregou Cristo à sua paixão e fez de 3 maneiras. Primeira, porque o Pai, por sua eterna vontade, predeterminara a paixão de Cristo como meio pelo qual salvaria a raça humana. Assim é dito no livro do profeta Isaías: o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. E de novo: mas aprove o Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Toda falta requer uma pena. Todo delito requer um castigo. Então, para que o pecado humano fosse reparado, era necessário que alguém viesse e padecesse os castigos, os quais nós não suportaríamos. Um fardo muito pesado para nós. Então, como o simbolismo do bode Azazel, em que o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a cabeça dele, ele recebia todos os pecados do povo, Jesus também recebeu o pecado de toda a humanidade. Aquele que sem pecado, sem mácula, sem ruga, sem mancha, se fez pecado na cruz, se fez maldito e padeceu o sofrimento de todos nós. 2. Porque ele, Deus Pai, inspirou em nosso Senhor a complacência para sofrer por todos nós, derramando em sua alma o amor que produziu nele a vontade de sofrer. Olha a beleza disso aqui, hein? Por isso o profeta disse, continuando: foi maltratado e resignou-se. Maravilha isso aqui, ó. Derramando em sua alma o amor que produziu nele a vontade de sofrer. Na alma humana de Jesus foi produzida e inspirada por Deus Pai a vontade de sofrer. Isso é maravilhoso. É uma maravilhosa analogia que a gente pode encontrar com uma mãe que vai dar à luz a uma criança. Então a criança, já em seu ventre, ela é amada pelo pai, pela família e sobretudo pela mãe. E o padre Paulo Ricardo, ele fala uma coisa interessantíssima quando ele diz: como é que você sabe que uma pessoa te ama? Aquela pessoa que está ali contigo, nas festividades, ali nas horas boas, para compartilhar contigo as alegrias. Isso não é aí que a gente sabe se uma pessoa nos ama. A gente sabe se uma pessoa nos ama pelo quanto ela é capaz de sofrer por nós. Se uma pessoa realmente te ama, não é que ela sofra direto por você, mas é na hora que você precisa, ela está ali pronta e disposta a sofrer por você na hora de uma necessidade. E quer amor mais manifesto, mais patente do que de uma mãe ao dar à luz? Ela sabe que vai sentir dor, mas mesmo assim ela aguenta aquela dor, porque ela sabe que dela vai nascer um ser humano, um filho, que ela vai amar mais do que qualquer coisa no mundo. Então essa é a analogia mais próxima que a gente pode encontrar com o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim como uma mãe que sofre ao dar à luz, para que nasça uma criança ao mundo, Jesus Cristo morreu, sofreu, padeceu por nós, para que nós nascêssemos para Deus. É o novo nascimento. Jesus sofreu as dores de parto por nós, e nós, pela sua morte, somos enxertados na igreja de Cristo através do batismo. E se Jesus Cristo morreu, com ele também nós ressuscitamos, emergindo do batismo. Então isso é uma verdadeira maravilha que Santo Tomás de Aquino nos mostra aqui. 3. Porque ele, Deus Pai, não protegeu nosso Senhor da paixão, mas expôs a seus perseguidores, de onde lemos no Evangelho de São Mateus, que enquanto estava pregado na cruz, Cristo disse: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Então Jesus, como sabemos, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado.
E para que se completasse todos os tipos de tentação, a sua alma tinha que padecer a tentação do sentimento de abandono, sentir-se abandonado por Deus. Deus não abandonou seu filho, é óbvio, mas Cristo tinha que passar por esse sentimento de abandono para assim completar sua paixão. E também para que se cumprisse a profecia, que o pecado, a transgressão, faz separação entre o homem e Deus. Cristo se fez pecado, se fez maldito, embora sendo inocente, sem mancha, sem mácula, sem pecado, ele mesmo se fez pecado, para que pela sua morte aniquilasse a cédula de morte e a acusação de pecado que estava sobre nós. Então, a Bíblia é perfeita, o cumprimento das profecias por Jesus Cristo é perfeito e também a completude da sua obra redentora. Porque Cristo teve que sofrer, Santo Tomás completa aqui, porque nenhum pecado é perdoado sem que sofra a sua punição. Existe também uma diferença quando uma pessoa comum passa por sofrimento e um cristão no sacramento da penitência passa por sofrimento. O sofrimento de qualquer pessoa que não é cristã, ele não é divinizado, né? Apenas o sofrimento daqueles que fazem por amor a Deus, pelo alívio do sofrimento das almas do purgatório, pela conversão dos pecadores. Esse sofrimento é divinizado. Qualquer outro sofrimento não é, meu filho. Existe uma diferença muito grande, que é sofrer por amor a Deus e por amor ao próximo. E Santo Tomás completa aqui. O Pai, por exemplo, entregou o Cristo, e o Cristo entregou-se a si mesmo, ambos por amor. E, portanto, eles são dignos de louvor. Então Deus Pai entregou seu Filho para que sofresse e morresse por amor à humanidade. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Deus entregou por amor a nós. E outros entregaram Jesus por amor a outras coisas. Não por amor a Deus, nem amor ao próximo. Como ele diz aqui. Judas o entregou pelo amor ao dinheiro. Os judeus por ódio, Pilatos pelo medo mundano que tinha de César. E estes foram justamente considerados com horror. Então existe a diferença entre Deus entregar o seu Filho por amor e os outros entregarem por outras razões mundanas. Essa aí é a maravilhosa meditação de Santo Tomás de Aquino, porque Deus entregou Cristo à sua paixão. Então, Deus abençoe a todos, forte abraço e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.